Antes de mergulhar nessa história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui, cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Carolina viveu uma vida marcada por dificuldades, mas também por uma resiliência que a tornou inabalável. Nascida em um bairro de classe trabalhadora, ela cresceu com uma grande consciência dos desafios que o mundo exterior representava para as mulheres negras. Ela não conhecia luxos, mas sua casa era um lar cheio de calor e amor. Desde pequeno, sua mãe lhe ensinou que os sonhos podem parecer inatingíveis, mas o segredo é permanecer firme, não importa o que aconteça. Ela aprendeu que dignidade não é um luxo, mas uma necessidade. Sua vida não foi fácil. Como muitas mulheres de sua geração, Carolina teve que conciliar o trabalho e a criação dos filhos. Seu marido, que morreu prematuramente em um acidente, deixou um vazio, mas ela nunca deixou a tristeza tomá-la. Ela estava sozinha, mas não isolada. A comunidade ao seu redor sempre a apoiou, e ela aprendeu a confiar nessa solidariedade, que, em um mundo cada vez mais dividido, continuou sendo uma tábua de salvação. Seus 2 filhos, Lucas e Ramires, eram a menina dos seus olhos. Lucas, o mais velho, era um jovem brilhante, determinado a ter sucesso no empreendedorismo. Ele começou seu próprio negócio quando era relativamente jovem e, embora ainda estivesse nos estágios iniciais do empreendimento, já havia alcançado sucesso. Carolina, orgulhosa dele, sempre o encorajou a correr riscos calculados e nunca duvidar de seu valor, apesar dos obstáculos ligados à cor de sua pele. Ramires, seu irmão mais novo, havia escolhido um caminho diferente. Desde jovem, ele era fascinado pela ideia de servir a comunidade. Ao contrário de Lucas, que havia seguido o caminho da independência, Ramires se juntou ao exército, determinado a ganhar o respeito que ele acreditava que somente a disciplina militar poderia proporcionar. Ao longo dos anos, ele subiu na hierarquia da polícia, de simples guarda a capitão. Embora muitas vezes tivesse que enfrentar desafios específicos devido às suas origens, ele conseguiu navegar neste universo seguindo as regras, mas também permanecendo fiel aos seus princípios. Para Carolina, ele representava tanto o orgulho de sua conquista quanto um espelho das lutas que teve que enfrentar dentro de uma instituição marcada por séculos de discriminação racial. Carolina sempre fez questão de que seus filhos entendessem que o mundo nem sempre era justo, mas que eles nunca deveriam deixar que isso os abatesse. Ela os ensinou a reconhecer as injustiças, a denunciá-las, mas também a saber quando lutar e quando escolher a paz. Respeito, meus filhos, não é algo que se pede, é algo que se conquista, ela costumava dizer a eles. Quando Lucas decidiu embarcar no mundo do empreendedorismo, Carolina conversou com ele sobre a importância de ser impecável no trabalho. Se você quer ser olhado com respeito, Lucas, demonstre isso com ações, não com palavras, ela lhe disse, convencida de que o sucesso profissional era uma arma poderosa contra o preconceito. De sua parte, Ramires era mais relutante em discutir lutas raciais com sua mãe, preferindo se concentrar em sua carreira e nos sacrifícios que sentia serem necessários para ter sucesso. Mas Carolina sabia que ele carregava, à sua maneira, os fardos invisíveis do racismo institucional. Certa tarde, quando estava prestes a fazer compras em uma parte mais nobre da cidade, Carolina teve um mau pressentimento. Ela não estava acostumada a ficar por ali, mas foi até lá determinada a comprar um presente para Lucas, que tinha acabado de inaugurar sua nova loja. Foi apenas um passeio curto, mas para ela cada momento de silêncio era precioso. Mas naquele dia, tudo iria mudar. Enquanto ela atravessava uma rua de paralelepípedos repleta de boutiques caras e restaurantes elegantes, um policial jovem e claramente cheio de autoridade a parou abruptamente. Seu nome era Martinez, e ele parecia ver Carolina como um obstáculo ao seu senso de ordem. Você aí, ele retrucou, mostre-me seus papéis. Carolina parou no meio do caminho, surpresa. Ela estava acostumada a seguir as regras, mas esse tipo de interação era estranho. No bairro dela, a polícia a conhecia, mas aqui ela não tinha motivos para se preocupar. Eu não fiz nada de errado, rapaz. Por que você está pedindo meus documentos? Ela respondeu calmamente, com o olhar fixo nele. Não lhe cabe fazer perguntas, senhora. Faça o que lhe mandam. Ele se aproximou dela, seu olhar desdenhoso percorrendo seu rosto. Martinez parecia acreditar que tinha toda a verdade, como se a mera presença de Carolina, uma mulher negra naquele bairro, fosse uma transgressão em si. Carolina, embora chocada com a arrogância do policial,
não tinha intenção de ficar brava. Ela sabia que sua resposta calma era sua única arma. Mas o que Martinez não sabia era que ela não foi apenas criada com dignidade. Ela também aprendeu a manter o controle de suas emoções, mesmo nos momentos mais difíceis. Ela estava prestes a responder, mas Martinez de repente lhe deu um golpe forte no rosto. O tapa ecoou pelo ar, um som agudo e áspero, e o mundo pareceu parar. Carolina não se deixou cair. Ela permaneceu de pé, o rosto marcado pela violência do gesto, mas o olhar ainda orgulhoso e determinado. Uma onda de dor percorreu seu corpo, mas ela não deixou que ela a controlasse. Seus pensamentos estavam a mil. Por que ele? Por que agora? Ela sabia que precisava manter a calma, não apenas por si mesma, mas por qualquer um que pudesse testemunhar esse abuso de poder. Martinez, por outro lado, parecia acreditar que sua violência era justificada. Ele esperou por uma reação, um grito, um gesto de desafio. Mas o que ele recebeu em troca não correspondeu às suas expectativas. Carolina não se abalou nem o insultou, mas também não se deixou desarmar. Ela se endireitou e, com a voz calma, mas firme, disse: "Vou prestar queixa. O que você fez foi inaceitável." A cena imediatamente atraiu a atenção dos transeuntes. Alguns, indignados, começaram a filmar discretamente com seus celulares, enquanto outros murmuravam entre si, chocados com o ataque injustificado. Um silêncio pesado caiu sobre Carolina e o agente Martinez. O ar estava carregado de tensão, uma tensão que parecia quase palpável. Carolina, embora abalada pela violência do gesto, permaneceu de pé, com os braços ainda ao lado do corpo, o olhar impassível. Mas por trás dessa aparente serenidade, seu coração batia forte, não de medo, mas de dor e indignação. Ela conhecia esse tipo de violência, não necessariamente em sua própria carne, mas na história de seu povo, nas histórias daqueles que foram humilhados diante dela e cujo legado ela agora carregava. Um velho, sentado em um banco próximo, balançou a cabeça e sussurrou: "Está começando de novo. Sempre a mesma história." Uma mulher mais jovem se aproximou timidamente e perguntou: "Senhora, a senhora está bem?" Carolina assentiu lentamente. Ela se recusou a ser vista como uma vítima destruída. Ela tinha passado por muita coisa para deixar um tapa definir quem ela era. Mas enquanto ela tentava recuperar o fôlego, um homem da multidão correu para avisar o capitão Ramírez, que estava a alguns quarteirões de distância. Quando ele chegou correndo ao local, seu olhar imediatamente percorreu a cena. Ele viu sua mãe, ereta e orgulhosa, mas com o rosto marcado pelo tapa. Um arrepio percorreu sua espinha. O sangue de Ramírez ferveu. A imagem de sua mãe, uma mulher que ele respeitava mais do que tudo, humilhada daquela forma por um de seus próprios homens, o perfurou como uma lâmina. Seu olhar caiu sobre Martinez, ainda parado na frente de Carolina, parecendo confuso, mas ainda não ciente da gravidade de suas ações. "Martinez!" Ele gritou com uma voz aguda, fazendo várias pessoas pularem. "Afaste-se imediatamente." O silêncio ficou ainda mais profundo. Martinez, surpreso ao ouvir seu nome pronunciado com tanta autoridade, olhou para cima e viu seu superior. Ele ainda não entendia por que Ramírez estava tão bravo. "Capitão, eu só estava fazendo meu trabalho." Ele gaguejou, tentando se justificar. Ramírez avançou, com o rosto marcado pela raiva. "Seu trabalho?" Ele ficou bravo. "Você levantou a mão para minha mãe, Martinez. Você ainda ousa falar comigo sobre trabalho?" Martínez sentiu gotas de suor na testa. Ele abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. A revelação caiu como uma guilhotina. A multidão reagiu imediatamente. Exclamações de espanto irromperam. Alguns sussurravam entre si, outros olhavam para Martinez com uma mistura de desgosto e indignação. O jovem policial ficou preso. Ele sabia que tinha feito algo errado, mas seu orgulho o impedia de admitir. Seu olhar mudou, oscilando entre Carolina e Ramírez. Ele olhou para baixo, envergonhado, mas orgulhoso demais para se desculpar. Carolina, ainda calma, olhou para ele com uma estranha doçura, uma forma de compaixão misturada com profunda decepção. Ela não tinha intenção de humilhar o jovem, mas queria que justiça fosse feita. "Ramírez, vou prestar queixa," ela disse, com a voz calma, mas inabalável.
O que passei não é aceitável. Nem para mim, nem para ninguém. Ramírez assentiu. Ele sabia que sua mãe estava certa. Ele também sabia que, qualquer que fosse o vínculo entre eles, ele tinha que agir como advogado, não como filho. Desculpe, mãe, ele sussurrou. Vou garantir que isso não fique impune. Seu olhar endureceu quando ele pousou em Martinez. A baixe arma é o distintivo, Martínez. Você está suspenso imediatamente. Uma investigação interna será conduzida. O jovem policial abriu a boca em choque, mas diante da autoridade implacável de Ramírez e dos olhares acusadores dos transeuntes, ele obedeceu sem protestar. Enquanto isso, Carolina, embora afetada pelo incidente, recusou-se a deixar que sua dignidade fosse reduzida a esse tapa. Ela sabia que essa luta não era só dela. Ele era o único a defender todas as pessoas humilhadas e marginalizadas por causa da cor da pele. E hoje, ela acaba de escrever um novo capítulo nessa luta, não por meio da violência, mas por meio da resiliência e da justiça. O julgamento contra Martinez foi amplamente divulgado. As imagens do tapa, imortalizadas por vídeos de transeuntes, circularam nas redes sociais e canais de notícias. A indignação foi imediata e massiva, reacendendo o debate sobre a violência policial e a discriminação sistêmica. Carolina, apesar da atenção repentina, não estava em busca de fama ou vingança. O que ela queria era uma conscientização coletiva e uma mudança real dentro da força policial. Desde o início do processo, Carolina insistiu em um ponto fundamental. Este julgamento não deveria ser apenas sobre Martinez, mas sobre um sistema que, muitas vezes, encobriu tal comportamento. Ela queria que sua luta servisse de exemplo, não para alimentar a raiva, mas para abrir caminho para uma reforma real. Ela então pediu que seu filho, Capitão Ramírez, testemunhasse contra Martinez. Ela sabia que isso colocava em uma posição delicada, dividido entre seu dever para com a mãe e a solidariedade profissional que reinava nas fileiras da polícia. Mas ela conhecia sua integridade, sabia que ele entenderia que a justiça deve prevalecer sobre a lealdade cega. No dia do depoimento de Ramírez, a tensão no tribunal era palpável. Quando ele falou gravemente. Servir e proteger é o que juramos fazer. Mas quando um policial abusa do seu poder, quando levanta a mão contra um cidadão sem justificativa e, pior ainda, quando humilha uma mulher que não cometeu nenhum crime, então traímos este juramento. Meu uniforme não me permite fechar os olhos à injustiça, mesmo quando o culpado usa o mesmo distintivo que eu. Depoimentos de espectadores, vídeos incriminatórios e a declaração de Ramírez formaram um caso convincente contra Martinez. O advogado de defesa tentou argumentar que foi simplesmente um deslize, uma reação exagerada em uma situação tensa. Mas diante de evidências claras e pressão pública, essa linha de defesa rapidamente ruiu. O veredito foi final. Martinez foi demitido da polícia. Além disso, o tribunal ordenou que ele passasse por treinamento obrigatório sobre como lidar com preconceito racial e uso da força, uma sanção que sinalizava um comprometimento com a reforma e não apenas com a punição. Após o julgamento, Carolina e Ramírez se afastaram da agitação dos repórteres e câmeras para compartilhar um momento a sós. Sentados em um banco, longe do barulho e da agitação, eles observavam o pôr do sol, aproveitando o silêncio após a tempestade. Ramírez, visivelmente abalado, abaixou a cabeça e sussurrou: "Mãe, eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer. Se eu soubesse, teria agido antes." Carolina colocou gentilmente a mão sobre a do filho. "Você fez o que achou que devia fazer, meu filho. Mas às vezes a justiça não está nas regras que nos são impostas, mas naquilo que decidimos defender, mesmo quando isso nos custa." Ramírez franziu os lábios, considerando as palavras da mãe. Este julgamento não revelou apenas a culpa de Martinez. Ele também destacou as falhas profundas de um sistema que exigia obediência cega em detrimento da moralidade. Ele olhou para Carolina e disse-lhe com voz emocionada: "Estou orgulhoso de você, mãe." Ela lhe deu um sorriso terno antes de tomá-lo nos braços. Essa aprovação não foi apenas uma batalha contra um policial arrogante. Foi também uma vitória para a família, prova de que a honra e a dignidade podem triunfar, mesmo nas piores tempestades. Alguns meses depois, Carolina foi convidada para uma importante conferência de direitos civis. Ela subiu ao palco sob os aplausos de uma plateia composta por ativistas,
cidadãos engajados e jovens que aspiram a um futuro mais justo. Seu discurso poderoso e inspirador tocou corações. Não podemos mudar o passado, declarou ela, sua voz ecoando pela sala, mas temos o poder de moldar o futuro. Esse poder é a nossa voz. Essa é a nossa coragem. É a nossa capacidade de dizer não quando a injustiça bate à nossa porta. E ninguém pode tirar esse poder de nós. Na plateia, Ramírez ouvia com os olhos cheios de orgulho. Ele sabia que esse evento era apenas o começo. Inspirado pela luta de sua mãe, ele decidiu usar seu próprio papel para promover uma força policial mais justa e humana, onde o respeito prevaleceria sobre a autoridade cega. Juntos, eles demonstraram que, mesmo nos momentos mais sombrios, sempre há a possibilidade de redenção e transformação, desde que se escolha nunca ceder à indiferença.